glória. Meu queridos, aproveite que você está sobre os seus pés. Vamos receber o pastor Marcelo, que vai estar trazendo a palavra nesta manhã para o meu e seu coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja do avivamento. Glória a Deus. Quantos estão felizes com o Senhor nesta manhã? Quem se encontra feliz com o Senhor, dá glória a Deus para abrandar o inferno. Aleluia. Porque o teu glória tem que incomodar o inferno. O teu glória tem que expandir. Porque quanto mais você glorifica o Senhor, mais perto do Senhor você fica. A Bíblia fala em Coríntios que de glória em glória nós somos transformados à semelhança do Senhor. Porque uma vez que nós fomos criados, a Bíblia diz que Deus formou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Só que com o decorrer do tempo, nós só continuamos com a imagem, mas perdemos a semelhança de Deus. Abre a tua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Aleluia, aleluia, aleluia. Gênesis 2, verso 7. E formou o Senhor Deus do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego de vida. E o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Amém? Nós lendo esse versículo, nós percebemos que Deus primeiro ele formou o homem, colocou o fôlego de vida dentro do homem, e só depois Deus fez um jardim, e ele plantou o homem dentro daquele jardim. Então nós percebemos que para a gente alcançar o propósito, a gente vai passar por um processo, antes de chegar no propósito. Porque quando nós lemos a Bíblia aqui, você percebe que Deus fez todo o trabalhar, mas quando Ele vai fazer o homem, a Bíblia diz que Ele forma o homem do pó da terra, sopra em tuas narinas o fôlego de vida. Depois dele ter formado a alma vivente, que Ele pega o homem e coloca no jardim. E muitos de nós, muitas das vezes, nós queremos o processo, nós queremos o propósito, mas não queremos passar pelo processo. E tudo na vida, a gente percebemos que tem um processo, nada vai chegar logo no propósito. Quando a gente vai fazer um bolo, principalmente as mulheres vão fazer um bolo, tem que pegar ali a farinha, fazer toda aquela mistura para poder formar um bonito bolo. Só que antes daquela farinha ainda teve um outro processo, que teve que colher o trigo para ter que fazer a farinha. Então nós percebemos que tudo tem um processo para alcançar o propósito. Mas o nosso egocentrismo faz com que nós queremos logo o propósito e não o processo. Muitas das vezes no processo nós conseguimos reclamar e começamos a questionar, até muitos se desviam do caminho do Senhor, porque quer logo o processo e quer logo o propósito e não o processo. Muitos querem um altar, mas não querem o processo. Muitos preferem estar em muitos lugares, de certas formas, de aparência, mas na hora que fala do processo, abate-lhe a alma. Quando nós lemos a Bíblia, nós percebemos que tudo e todos passou por um processo. Davi, para ser rei, ele passou por um processo. Ele estava no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas do pai. E naquele processo, toda vez que vinha um urso, um leão, o que é que ele fazia? Ele lutava, ele começava ali a defender as ovelhas do pai. Então, quando chega um tempo que Davi, o pai chega e fala assim, Davi, você pega esses queijos aqui e leva para os seus irmãos que estão na guerra. Ele vai, com o tempo, ele chega lá, o que é que ele encontra? Algo que estava afrontando o Deus de Israel. Ele se incomoda com aquilo. Ou seja, muitas das vezes nós temos que nos incomodar com aquilo que está atrapalhando a obra de Deus, com aquilo que quer parar a obra de Deus. Isso depende de mim e de você, porque Deus já colocou em mim e em você o fôlego de vida. Ou seja, então nós temos a essência de Deus dentro de nós, nós carregamos a essência de Deus. Então nós temos que voltar àquele primeiro amor, aquela que temos a essência de Deus dentro de nós. Davi, ele começa agora a chegar naquele lugar, ele vê o gigante ali, ele começa a debater com o povo de Israel, ele fala, quem é esse incircunciso para falar do povo de Deus? Então Davi chega lá, ele fala que quer afrontar, que ele quer guerrear contra aquele homem, contra aquele gigante. E ali eles começam, o rei não sabia, não conhecia quem era Davi, conhecia os irmãos dele porque ele estava na guerra, mas não conhecia Davi. As pessoas, o mundo não precisa te conhecer, só precisa saber quem você é, a essência que você carrega. Davi, quando ele chega naquele lugar que ele fala que quer guerrear, o rei já olha para ele, aquele menino franzino, e fala assim, não, esse aí não tem condição.
Ele fala assim, se o Senhor me conhecesse e sabesse o que eu faço, você já tinha me colocado na guerra antes. O que é que acontece? Eu pego um leão, eu parto ele ao meio, eu pego um urso. Se mexer com as ovelhas do meu pai, eu fico irritado. Então o que é que acontece? Eles pegam ali uma armadura e colocam em Davi. Para ele se sentir o quê? Confortável para ir para a guerra. Só que o detalhe, quando ele percebe que ele tem a essência de Deus dentro dele, ele rejeita aquilo que o mundo quer colocar nele. Simplesmente ele fala, não, isso aqui eu não quero, eu vou só com aquilo que Deus me dá, com a coragem que eu tenho. Ele arranca aquela armadura, vai até um ribeiro, pega umas pedras. E ele só fala, eu vou a ti em nome do Senhor. Percebemos que sem o nome do Senhor nós não fazemos nada. Nós podemos muitas das vezes ter a essência dentro de nós, e o lugar que nós estamos está errado. Eu já vi muitos falar assim que o lugar quem faz é a gente, quando a gente chega. Não, o lugar quem faz é Deus. É Ele que prepara e te coloca naquele lugar. Percebe que Deus ele faz Adão e coloca no jardim. Então é Deus que vai te colocar no seu propósito. Primeiro, vamos passar pelo processo. Nós não vamos alcançar o propósito sem antes passar pelo processo. Muitas das vezes tem gente que chega no propósito, sem passar pelo processo, porém, não tem estrutura para suportar aquilo que Deus vai te dar. Davi primeiro ele guerreou, ali com leões, com urso, defendendo o que era do pai. Agora quando mexeu com a honra de Deus, ele foi lá e lutou. Quem deu as armas foi Deus, quem deu a direção foi Deus. Então nós percebemos que toda direção vem de Deus. Muitas das vezes nós podemos estar no propósito, mas sem Deus não vale de nada. Acabe, rei de Israel, só que não obedecia às vontades de Deus. Ele estava no propósito, mas não tinha o processo. Com o tempo, ele sai à guerra e diz, vou entrar nessa peleja, só que eu não vou com as minhas vestes de rei. Eu pego um outro aqui, visto aquela roupa e dou minhas vestes de rei para ele. E ele pega e vai naquela peleja sem a direção de Deus. Ele vai com as vontades próprias. Percebemos que muitas das vezes, quando nós damos os nossos passos com as nossas vontades próprias e dá errado, nós questionamos por que Deus não nos abençoou, porque Deus não nos livrou, porque Deus não fez, sendo que o erro está em mim. Foi eu que fiz, eu não pedi direção para Deus para fazer tal coisa. Acaba, ele sai para a guerra. Quando ele começa a peleja, ele já falou assim, eu vou naquela guerra desse jeito porque eles não vão me ver. Só que uma ordem foi dada que só morreria o rei de Israel. E no meio daquela guerra, tantos soldados, quando eles pegam aqui o primeiro na frente, ele fala assim, esse aqui não é o rei de Israel, esse aqui não é Acabe. Então o que ele faz? Um certo soldado pega um arco, pega a flecha e atira, sem alvo, sem rumo, mas tinha uma direção. Nós podemos estar sem alvo, sem rumo, mas se nós temos uma direção, nós vamos chegar no processo. Podemos não ter um rumo, nem uma visão, mas vamos alcançar aquilo que Deus tem para mim e para você. Porque quando ele solta aquela flecha, ela acerta justamente aquele que tinha que morrer, que estava debaixo da palavra de Deus. Então, debaixo da palavra de Deus, onde é que nós fomos? Nós fomos ser abençoados. Aonde Deus nos colocar ali, que nós fomos plantados e honrar o nome do Senhor, algo diferente vai acontecer. Independente do local e da hora, se foi Deus que te colocou, vai florescer. Vai dar fruto. Porque a palavra do Senhor está sobre mim e sobre você. E são de exemplos que nós pegamos na Bíblia de homens que tinham direção de Deus, mas pelo egocentrismo, pelas suas vontades próprias, foram tirados do propósito. Porque ele achou que fazia tais coisas. E muitos de nós fazemos coisas das nossas vontades, sem primeiro perguntar a Deus. Depois que faz, que vê que vai dar errado, a gente dobra o joelho e começa a pedir perdão. Entra na causa, Senhor. Entra, Jesus, na causa, porque está pesado. Sendo que a Bíblia fala que o fardo dele é leve, ele pegou o meu e o seu. E se nós estamos com o fardo de Jesus, ele é suave e ele é leve. Ele fala que cada um tem que carregar a sua cruz. Só que se nós estamos debaixo da obediência, estamos debaixo daquilo que Deus manda, a nossa cruz vai ter até rodinha para carregar. Porque vai ser leve, porque é Jesus que está nos conduzindo. Mas todas as vezes que o homem saiu da direção de Deus, saiu daquilo que não estava nos preceitos de Deus, deu errado. Sansão era separado, era um nazireu, tinha tudo para dar certo. Até um certo tempo deu certo aquilo que estava sobre ele. O Espírito Santo estava sobre ele, assim como está sobre mim e sobre você. E da mesma forma que ele saiu da direção de Deus, que o Espírito Santo se retirou dele, se eu e você sair da direção, o Espírito Santo também já não vai estar conosco. Nós vamos estar só de aparência. Porque por um tempo Sansão começou a guerrear, ganhava tudo.
Tinha inteligência para fazer porque Deus o guiava. Até o momento em que ele desobedeceu à presença de Deus. Há uma parte na Bíblia que fala que o Espírito Santo já não estava com ele. Ele não sabia que o Espírito Santo estava com ele porque ele já estava acostumado a fazer aquilo. E muitas das vezes, no nosso costume, no nosso saber, nós abandonamos aquilo que Deus tem para nós. Deixamos de fazer o que Deus disse que era para nós fazermos. Ah, mas como que eu vou saber que eu tenho que fazer algo que Deus está na direção? É lendo a palavra do Senhor, é buscando em oração, é estando inserido no corpo de Cristo. Se nós estamos no corpo, inserido no corpo, nós vamos saber o que tem que fazer. Porque quando nós analisamos o corpo humano, o coração o tempo todo ele trabalha, ele sabe o que, é que ele tem que fazer, ele sabe que tem que bombear todo o sangue para o corpo. A mão a gente já sabe o que, é que ela tem para fazer, qual a finalidade. Os pés, então, ou seja, se nós estivermos inseridos no corpo de Cristo, nós vamos saber o que tem que ser feito. Agora, se nós estamos fora do corpo, nós vamos ser uma bijuteria inserida no corpo. Por exemplo, nós somos o óculos. Se eu tirar o óculos, ele não faz parte do meu corpo, ele tem uma finalidade. O relógio está no corpo, mas não faz parte do corpo. Se nós estivermos inseridos no corpo, não somos só objeto do corpo, nós vamos ver a diferença, nós vamos saber a direção, aonde a gente temos que ir. Naquele tempo em que foi formado, vai ser plantado dentro do propósito. Porque o processo, ele vem antes do propósito. O processo, nós teremos que passar pelo processo. Em Eclesiastes 11:5, diz que não sabe como os ossos são formados no ventre da mulher. Mas Deus já sabia daquele processo. Tem um processo até que chega o momento do nascimento da criança. Tem um processo até que aquela criança chega à fase adulta. E depois da fase adulta tem um processo em que desce a vala. Mas todo esse processo, se nós estivermos inseridos no corpo, se formos inseridos em Cristo, nós percebemos que tudo será diferente. Não tem uma passagem na Bíblia que quando o povo estava na obediência de Deus, que tenha dado errado aquilo que Deus disse. Não tem uma passagem. E mas quando nós vemos que o povo de Israel perdeu, você vê que o povo de Israel desobedeceu. Era para andar quantos dias no deserto? Não era 40 anos. A murmuração fez com que eles andassem mais tempo do que era previsto. A murmuração fez com que eles ficassem presos em um lugar que não era para eles estar. Porque o deserto não é o lugar que a gente tem que morar. O deserto é lugar de passagem. Se eu estiver no deserto, eu não tenho o que reclamar, eu não tenho o que questionar. Eu só tenho em mente que adorar ao Senhor. O vale não é lugar de você ficar situado. Vale é lugar de passagem. Porque ali é o processo, até alcançar o propósito. Nós vemos que Cristo, quando Ele nasce, Ele já sabia do propósito, mas Ele teve que passar pelo processo. E o processo de Cristo, ele foi doloroso. Quando nós vemos a passagem de Cristo, da qual, quando Ele começa ali, do momento em que Ele é preso, até o momento da crucificação, nós percebemos que foi tudo sofrimento, a ponto de Ele falar: Senhor, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele não estava abandonando a mim e a você. Mas a dor era tanta, que Ele disse: se for possível, passa de mim esse cálice. Mas quando Ele olha para mim e para você, aquele cálice para Ele já não tem importância. Porque o que mais importante para Ele é a minha vida, é a sua vida. O mais importante para Cristo é o que eu vou ser quando eu estou inserido em Cristo. Porque muitas das vezes nós costumamos dizer, nós somos filhos de Deus. Mas tem um momento em que passa a ser chamado filho de Deus, um momento nós somos só criatura. Mas quando nós aceitamos a Cristo, passamos a ser reconhecidos por Cristo, nós somos chamados filhos de Deus. Mas independente disso, antes disso nós temos o fôlego de vida dentro de nós. A Bíblia diz que Deus soprou na narina do homem o fôlego de vida, e ali passou a ser alma vivente. Então você percebe que a todo instante, na minha e na sua vida, tem algo de Deus dentro de mim e dentro de você. João 14, Jesus diz que Ele irá para o Pai, irá preparar o quê? Uma morada. Sendo que aquele lugar já está preparado para mim e para você. A Bíblia diz que o olho não viu, o que o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Então, por mais que nós imaginar quão belo é aquele lugar, ainda tem algo maior que Deus está preparando para mim e para você. Quando nós lemos o livro de Apocalipse, está lá uma cidade de cristal, ruas de ouro. A gente vai andar em ruas de ouro, vai ficar alegre. Só que, mais do que isso, Deus tem para mim e para você. Só que para isso nós temos que passar pelo processo, para alcançar o propósito. Eu vejo muitas pessoas dizendo que é difícil ser cristão, é difícil ser crente.
É pesado ser cristão, é pesado ser crente, porque você não pode isso, você não pode aquilo. Paulo fala, eu posso todas as coisas, mas em todas me convém. No mundo também não é fácil. Tudo que você faz no mundo te traz prejuízo depois. Se uma pessoa fica envolvida muito no álcool, com o tempo a saúde é danificada, às vezes perde a vida no álcool. Se fica na droga, perde a vida na droga, ou matado, ou porque usou em excesso. Ou seja, então percebemos que a vida no mundo é mais difícil do que estar em Cristo. Porque no mundo, para poder você passar por algumas dificuldades, a pessoa começa o quê? A usar droga, a usar álcool, para poder esquecer um pouco os problemas. Em Cristo você dobra o joelho e o problema passa. Deus te dá estrutura para você passar por aquele problema. Deus te dá estrutura para aquilo que vier sobre você, você enxergar com os olhos e saber o que fazer, porque você tem uma direção de Deus. E no mundo nós não temos a direção de Deus, nós temos a direção do nosso próprio nariz. Para onde o nariz aponta é que nós vamos. Quantas pessoas já perdeu a vida porque se endividou demais, começou a beber, começou a drogar e perdeu-se a vida. Jovens que começam a usar drogas cedo. Quando chega uma certa etapa da vida já está cheio de problema, devendo a boca de fumo, devendo em tudo quanto é lugar. É correndo para um lado para o outro, correndo risco de vida. E acha que estar em Cristo é mais difícil. Em Cristo você anda qualquer hora na rua, do dia ou da noite. Em Cristo você vai em qualquer lugar que você pode ir. Um lugar que você não vai ser mal visto. E diz que viver em Cristo é mais difícil. Agora imagina você em Cristo, inserido no corpo de Cristo. E com a direção de Cristo. O processo não vai te pesar. O processo não vai ser difícil. Se nós sentar, fazermos aqui uma rodinha e começar a conversar a vida de cada um está passando por um processo que não é fácil. Tem processos de um que é mais pesado do que o outro. Mas em Cristo tudo fica leve, porque a gente temos uma direção, a ser plantado aonde Deus nos colocou. E a partir do momento em que eu estou inserido no lugar que Deus me colocou, eu tenho que permanecer ali. Porque quando nós vemos o livro de Gênesis, Deus colocou o homem no jardim e falou, agora dá nome a todos os bichos. O homem não precisava trabalhar. Ele olhava para o animal e já colocava o nome. Esse aqui tem cara de boi. Como que ele imaginou que aquele tinha uma cara de boi? Ele falou, rapaz, esse aqui é um cachorro. E começou a colocar nome. Foi pôr no nome tudo. Agora imagina a felicidade daquele homem, andando por tudo quanto é lugar. Ele precisava comer um peixe, ele não precisava pescar, porque a Bíblia diz que ele tinha que dar ordem. Então ele chamava o peixe, ele tinha que vir. Se ele precisasse comer um frango, uma coisa assim, ele chamava, vinha, porque Deus falou que ele tinha ordem para aquilo. Mas a partir do momento em que ele rejeitou o propósito e foi voltar para o processo, ele perdeu aquilo que tinha. Então muitos de nós estamos perdendo de Deus porque nós não estamos conservando o propósito que Deus nos colocou. Então começamos a perder as coisas. Se nós continuarmos no propósito do Senhor, as coisas vão ser diferentes. Imagina Adão, ele andava e pegava uma fruta, mas tinha uma ordem. Daquela do meio. Não vai comer. Então nós percebemos que, de qualquer forma, nós temos que obedecer à voz do Senhor. De tudo isso aqui você vai desfrutar, mas daquela ali, você não vai mexer. Por uma pequena desobediência. Passou por tudo que passou. Então, se nós temos exemplo que a desobediência nos afasta de Deus, então nós só vamos ser desobedientes se nós quisermos. Não é porque alguém falou que você tem que ser. A Bíblia diz, tudo isso está escrito na palavra. Só que a preguiça que nós temos hoje de pegar a palavra e de ler de Gênesis, Apocalipse, nos leva a fazer coisas que só as pessoas falam. Faz isso ou faz aquilo. Sendo que a Bíblia é o manual que nós temos para poder viver. Quando nós compramos um eletrodoméstico, não vem um manual para poder ler primeiro, como inserir na tomada, como fazer para poder usar? Mesma coisa é a palavra do Senhor. Se eu e você passarmos a ler a Bíblia todos os dias, nós vamos ver a vida de uma forma diferente. Mas não usamos esse manual. O que eu vou saber o que é desobediência para Deus ou o que é obediência? Se eu não leio a palavra. Aí chega uma certa pessoa, começa a falar coisas em cima do altar, que são palavras bonitas. Aquilo me serve, porque é palavra bonita, porque quando é correção, o pregador está na carne. Mas se as palavras, nossa, falou no meu ego, esse pregador vai para o céu. Rapaz, esse homem vai subir, porque falou coisas que alimentam o seu ego. Mas se que tiver correção, aquele pregador não presta. Davi, quando ele cometeu o adultério,
Ninguém estava querendo chegar a Davi para falar o que ele tinha feito, porque estava com medo de quê? De morrer. Porque quem é que vai falar, rapaz, você vai, não tem como, se você tentar falar para ele, ele vai matar. Deus deu a direção ao profeta. Ele foi andando com ele, e foi lhe contando a história. Na hora que ele se irritou com a história, ele falou assim, rapaz, essa mãe tem que morrer. Ele disse, é você. Então nós temos que estar apto também a poder receber correção, porque as correções é que vai nos direcionar. Quando o pastor chega para não chamar a atenção, você pode ir na Bíblia. Se não tiver na Bíblia, não está certo, porque tem que estar dentro da palavra. E graças a Deus aqui no ministério, desde o apóstolo Nivaldo até chegar com o apóstolo Marcos, nós somos inseridos dentro da palavra. A visão que Deus deu para o apóstolo Nivaldo, que o apóstolo Marcos nos ensina aqui, é a mesma, não muda. Se você chegar na sede, vai ser a mesma visão. Ou seja, é inserido dentro da palavra. É inserido dentro daquilo que Deus colocou o homem, soprou na narina dele e plantou ele no jardim. Se nós não desviarmos desta palavra, temos a certeza que algo extraordinário vai acontecer na minha e na sua vida. E na minha vida tem acontecido algo extraordinário. Momentos que eu pensava que estava difícil, quando eu imaginava, já estava selecionado o problema. E a Bíblia fala que as nossas palavras têm poder. Paulo fala que ele creu, por isso ele falou. Isso nós vivemos aqui, a palavra da fé. Certo dia eu chego aqui no culto de quinta-feira, eu já saí de casa pela manhã falando, hoje eu vou ter um carro. Eu só não especifiquei o carro que seria, mas eu falei que teria um carro. E cheguei no culto, todo mundo saiu. Eu falei, o que aconteceu? Eles foram ver o carro do apóstolo. Eu falei, rapaz, é mesmo? Eu falei, hoje eu tenho. Estava confiando naquilo. O apóstolo vai contar o testemunho dele e me chama para me dar o carro dele. Crê e fala que vai acontecer. Se você chama a existência, vai chegar. Quando você chama a existência e tem fé naquilo que você está falando, vai acontecer. Imagina quando Deus falou com Adão, dá nome a esses bichos, chama eles, dá ordem, isso, aquilo, outro. É a mesma coisa para mim e para você. Sobre nós temos uma bênção do Senhor sobre a minha vida e sobre a tua vida, que aquilo que você fala, crendo, já está feito. Jesus falou, tudo que pedir em oração, crendo, já é. Então, se eu pedir em oração, já vai ser. Estávamos na igreja, e eu orando ao Senhor, eu falei com o apóstolo, se tiver um teclado, eu vou aprender, para nós tocar no louvor, porque está pouco. As palavras que eu usei, se eu achar um teclado velho, eu vou aprender. Não passou 10 minutos, eu saio do lado de fora da igreja, eu acho um teclado velho. Na hora. Ou seja, se eu tivesse usado a palavra certa, me dá um teclado novo. Você está entendendo? Chegaria um teclado novo. Mas a fé foi pequena? Não, foi um momento, na emoção eu falei o que não devia ser falado. Eu pedi um teclado velho. O Senhor falou, está aí, meu filho. Recebe. Peguei o teclado, o sorriso estava assim. Se eu tivesse pedido direito. Então, nós não recebemos porque não pedimos direito. Deus já tem para mim e para você, mas a forma em que nós chegamos a Ele faz com que nós não recebemos o que devemos receber do Pai. Há uns anos atrás, minha esposa sentada, escreveu, Senhor, eu quero um emprego assim para o meu marido, assim. Ela só esqueceu de falar que tinha que ser um emprego leve. Ganhei aquele emprego pesado. Falei com ela, amor, por que você não pediu um emprego leve? Ela, mas na hora porque eu estava desempregado, só ela trabalhando, as coisas estavam difíceis, estavam passando por um processo. E era naquele momento que deveria conversar com Deus da forma que deveria ser conversado. Ela conversou, mas chegou no momento, ela esqueceu da conversa, falou um serviço pesado. Trabalhei 3 anos e meio com aquele serviço pesado. Até que um dia eu falei, Senhor, não aguento mais. Comecei a orar ao Pai. E dali começou a viver coisas novas e diferentes. A partir do momento que você chega a Deus com o coração aberto, as coisas mudam. Porque nós percebemos que o coração, eu e você que temos que abrir para o Senhor, Deus ele não é invasivo. A partir do momento em que nós chegamos a Deus de forma correta, tudo muda. Quando nós lemos o livro de Malaquias, dos dízimos das ofertas, muitas pessoas fecham a cara e ficam enfurecidas porque se trata de finanças. Mas a Bíblia fala que o Senhor vai abrir as janelas do céu sobre aquele que é fiel. Interessante que porta tem a maçaneta que abre por fora, janela tem a maçaneta que abre por dentro. Então, se eu e você fazer direito para Deus, é Ele que vai abrir a janela sobre a minha vida e sobre a sua. Muitas das vezes nós olhamos para o irmão e falamos, mas aquele irmão é abençoado, aquela irmã faz isso e aquilo é abençoado.
Ou seja, o tempo que nós perdemos olhando para a vida do irmão, para a vida da irmã, nós estamos deixando de se chegar a Deus. Se nós deixar a vida do irmão quieta, do jeito que tem que estar, e eu preocupar com a minha vida diante de Deus, eu vou passar pelo processo, eu vou chegar aonde tem que ser plantado. O momento em que nós preocupamos com a vida do outro de forma errada, eu tenho que preocupar com a vida do meu irmão para ele poder ir para o céu comigo. Agora, eu preocupar com a vida dele, se ele está fazendo certo tipo de coisa, não é comigo, isso é com Deus. É eu e você que vamos nos apresentar diante de Deus. O meu dever perante a Bíblia é orientar o que tem que ser feito. Agora, se ele faz ou não faz, é um direito dele para com Deus. O homem nenhum tem o direito de condenar o próximo. O homem nenhum tem o direito de chegar e condenar alguém. Sendo que a Bíblia fala que isso pertence a Deus. Está ordenado o homem morrer uma só vez, e daí segue-se o juízo. Eu e você não somos juízes. E quantos não perdem tempo falando da vida dos outros? Quantos não perdem tempo falando da vida de irmão esse, irmão aquela? E era momento em que eu tinha que estar orando, pedindo a Deus para dar direção para aquela pessoa. Ao invés de eu falar mal do meu irmão, eu tenho que enjoelhar e entregar a vida dele para o Senhor. Depois de Deus ter formado o homem, colocado dentro do jardim, Deus cria a mulher e coloca do lado dele. A primeira coisa que o homem faz é culpar a mulher do que ela fez, sendo que o erro estava no homem e não nela. A ordem estava sobre ele e não nela. Mas ambos os dois saíram daquele lugar. Se ele tivesse preocupado em justificar o erro dele e não o dela, e tivesse olhado para o que ela fez, creio eu, isso é pensamento meu, que teria sido diferente do que aquilo aconteceu naquele dia. Porque se eu preocupo demais em justificar o erro do meu irmão e não preocupo com o meu, é eu que estou perdendo com o Senhor. E desde a antiguidade até nos dias de hoje, isso não tem mudado muito. Mas isso depende de mim e de você. Está na palavra, está no manual de vida. Se eu e você inserir isso em nossas vidas, muita coisa vai mudar. Muita coisa vai ficar diferente do que tem que ser. Muita coisa na minha vida vai mudar a partir do momento em que eu começar a inserir a Bíblia na minha vida. Se eu começar a ler as cartas de Paulo, o que ele disse naquelas igrejas, nós vamos perceber que muitas das coisas nós estamos fazendo no dia de hoje. Quando nós pegamos as 7 igrejas de Apocalipse, aquilo acontece até no dia de hoje. Quantas igrejas estão mornas? Quantos de nós, às vezes, a igreja é quente, mas é nós que estamos mornos, é nós que estamos frios. O culto não está acontecendo do jeito que tinha que acontecer, o erro não está no culto. O erro está em mim, o erro está em você. Há uma canção de Júlio de Oliveira, Terra Seca, que ele fala que aquela terra seca é ele. Quando nós reconhecemos o nosso erro, nós começamos a voltar àquele lugar em que Deus nos colocou. Quando nós começamos a não preocupar com as coisas do mundo e se entregar a Cristo, as coisas ficam diferentes. A direção de Deus é que nós vamos ser plantados no jardim. Fomos criados fora do jardim. Muitas das vezes a gente lê a Bíblia e já pensa que o Adão foi criado dentro do jardim. Mas a Bíblia diz que ele foi feito alma vivente e plantado dentro do jardim. Eu e você tem um lugar que vamos ser plantados, que é na Nova Jerusalém de Cristo. Mas para isso nós temos que passar o propósito, esquecer a vida do irmão, esquecer a vida do vizinho e seguir a Cristo, é que a Bíblia fala. A Bíblia diz que Jesus fala, pega a sua cruz e me siga. Não é seguir a vida do pastor, não é seguir a vida do diácono, é seguir a Cristo. Muitas das vezes nós pegamos a Bíblia, abrimos uma folha, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Pega o Facebook, passa a noite inteira, no dia está com sono. Pega o Instagram, fica o tempo inteiro no Instagram e no outro dia nem lembra o que leu. O WhatsApp é horas conversando. Mas a Bíblia não passa nem 5 minutos lendo a Bíblia. Não passa nem 10 minutos enjoelhado perante o Senhor. E acha que o processo está pesado. Se eu não tenho direção, o processo vai ser pesado. Se eu tiver mais tempo com Deus, eu vou ter menos tempo com o mundo. Se eu tiver mais tempo com Deus, eu vou ter menos coisas com as coisas que me afastam de Cristo. Pedro, quando ele começou a andar sobre as águas, falou, Senhor, você me leva. Percebemos que ele começa a andar e depois ele começa a afundar. Quantos de nós não estamos afundando? Afundando em momentos que ficamos horas na frente de um TikTok, horas na frente do Facebook, horas na frente do Instagram. Quando pega um irmãozinho que conversa muito, é horas conversando com o irmãozinho. E fulano fez isso, fulano fez aquilo. E o que Cristo fez para mim e por você, a gente nem falamos, que Ele morreu por mim e por você.
Quantos de nós furam um dedo ou corta a mão, chega a chorar? Fui ajudar o outro a pegar uma geladeira, furei a mão, começou até a escorrer uma água. Imagina um prego transpassando a mão igual transpassou de Cristo, transpassando o pé. E não desistiu nem de mim, nem de você. E a primeira dor que nós temos, nós afastamos daquilo que Deus não colocou. A primeira luta que nós temos, nós fazemos o que? Afastamos do jardim que Deus colocou para mim e para você. Paulo diz que nem a altura, nem a profundidade me vai separar do amor de Cristo. Mas para a gente chegar a esse ponto de dizer que nada vai me separar do amor de Cristo, eu tenho que crer naquilo que Cristo pôs para mim e para você. Eu tenho que crer naquele caminho, na via dolorosa que Ele passou para chegar para mim e para você. Imagina na hora da ânsia, da sede, Ele pede água, eles dão Ele vinagre. Muitas das vezes a gente pede água num lugar, eles não trazem uma água gelada, trazem uma água quente, a gente bebe e reclama, por que não trouxe uma água gelada? Imagina Jesus naquele momento. Então nós percebemos que nós temos que parar de reclamar mais e agradecer aquilo que Deus tem feito. Vamos passar o processo para alcançar o propósito. Porque esse propósito será glorioso. Esse propósito será maravilhoso. Parte dele nós já vimos na Bíblia, no livro de Apocalipse, que as ruas é de ouro, os muros é de cristal. Eu não quero nem imaginar como é que as cadeiras e as mesas. O que Deus tem para mim e para você, igreja, é surpreendente. Nem o meu olho, nem o seu não viu. Nem o meu ouvido, nem o seu não ouviu. As mais lindas canções e louvores que nós achamos que já ouvimos, nem passa perto daquilo que vamos ouvir no céu. Aquilo que Deus tem para mim e para você não chegou no meu nem no teu coração, mas tem algo preparado. Tem algo que está me esperando, tem algo que está te esperando. Mas para mim alcançar, eu tenho que olhar para a cruz. Eu tenho que olhar para Cristo. Vamos deixar o Facebook um pouco de lado, vamos deixar a novela um pouco de lado, vamos deixar as coisas desse mundo um pouco de lado, vamos nos inserir a Cristo, porque está chegando o grande momento em que o céu vai se rasgar e vai se acontecer aquilo que a Bíblia está dizendo. Apocalipse 20:11, vai chegar o momento do juízo final. Eu e você estamos preparados para aquilo. Sempre nós falamos das 10 virgens, que tinha 5 prudentes e tinha 5 que não era. Será que eu estou no meio das 5 que não era? Será que a minha lamparina tem azeite para esperar o noivo? Ou eu estou com azeite na lamparina e dizendo, pode vir, noivo, que eu estou preparado. Pode vir, noivo, que eu deixei a vida do vizinho de lado. Pode vir, noivo, que eu não estou mexendo mais no Facebook, tanto tempo que eu mexia antes. Não estou dizendo que você não deve mexer no Facebook nem no Instagram, não é isso que eu estou dizendo. Mas tenha mais tempo com Cristo do que com o mundo. Quando você olha Facebook, quando você olha Instagram, você só vê mais desgraças do que bênçãos. É jovens que estão perdendo a vida, é homem que está matando a mulher por ciúme. É criança passando por dificuldades. E eu fico tempos passando aquilo. Mas a partir do momento em que eu voltar a olhar para Cristo, eu não vou perder mais tempo com isso. Isso já não vai mais me dominar. Porque muitos são dominados pelas coisas desse mundo. Acha dificuldade para ir no culto. Acha dificuldade para fazer tudo que é relacionado à igreja. Acha difícil tudo aquilo que é relacionado a Cristo. Muitas das vezes você convida para ir num culto, não dá, está difícil. Mas se tem uma festa, tem um churrasco, é o primeiro a chegar. Se falar que tem uma conferência, vai ter que ficar o dia inteiro na conferência até a noite, é difícil. Como que a gente vai ficar 8 horas, 9 horas numa conferência? Mas passa sexta, sábado e domingo num sítio. Passa sexta, sábado e domingo num churrasco. Não é ruim? Churrasquinho? É bom. Mas melhor ainda é estar inserido na presença de Cristo. Melhor ainda é estar inserido naquilo que Cristo me colocou para fazer. Todos nós temos algo a fazer na igreja. Título não quer dizer nada na vida de ninguém. Título de diácono, título de pastor, é só uma direção daquilo que você vai fazer. Mas todos nós devemos fazer algo na igreja. Todos nós temos que fazer algo para Cristo. Se um pastor vê algo diferente na igreja que está fora, ele tem que ligar para o diácono e falar que ele tem que arrumar, ele tem que ir lá e fazer. Muitas das vezes a pessoa, porque tem um título, ele se leva e fala, eu não vou fazer porque tem fulano. Mas ele não sabe o que o fulano está passando, mas ele quer ligar para ele fazer, mas não é assim. O título não me define quem eu sou. Eu sou alguém inserido no corpo de Cristo. E se eu estou inserido no corpo de Cristo, não é o título que vai fazer o que eu seja. Aí eu sou pastor, eu não posso varrer uma igreja? Pode e deve. Eu sou pastor, não vou lavar um banheiro?
Você também não usa, infeliz? A igreja é de Cristo e não do homem. Se tais coisas estão acontecendo, Cristo já sai e passa a ser o homem. Se eu começo a fazer só o que eu quero, só o que eu penso, e não sigo a visão em que Deus tem dado, eu já estou saindo do jardim, eu estou fora do processo. Então nós vemos que, quando nós pegamos a Bíblia e colocamos em nossas vidas, muitos erros que aconteceram no passado, eu e você não vai cometer. Quando nós vemos que a mentira, há muito tempo, ela tem acompanhado o ser humano, vai chegar um momento em que vai chegar até mim, eu tenho a oportunidade de mentir ou não mentir. Porque nós vemos desde lá, do início, tem mentiras, e se nós chegar no dia de hoje, tem mentiras. Muitas pessoas falam, mas eu não recebo de Deus, eu não acontece isso na minha vida. Mas às vezes está numa vida de mentira. E como que Deus vai fazer algo sobre a minha vida ou sobre a sua vida se nós estamos inseridos dentro da mentira e não inseridos no corpo de Cristo? Quantas vezes você conversa com algumas pessoas, ele tem mais o que reclamar do que falar o que Deus fez na vida dele? Porque está inserido em coisas que não é para estar inserido, está num jardim que não era para estar, está num lugar em que Deus não colocou para estar. Eu e você foi feito para estar na presença de Deus. Quando nós lemos o livro de Isaías, a Bíblia fala que os serafins voavam com os olhos tapados. Olha a organização daquele lugar. E eles não batiam um no outro. E nós com os olhos abertos batendo dentro do outro da igreja. E muitas das vezes não dá nem a paz do Senhor. Não abraça nem o irmão. Um abraço, muitas das vezes, ele cura ferida. Um abraço, muitas das vezes, que você dá numa pessoa, um abraço de verdade, vai curar uma ferida. Agora imagina aqueles anjos voando de olho fechado, ainda tira uma brasa e toca sobre a boca de Isaías. Olha a perfeição de Deus naquele lugar. Isso pode ser na minha e na sua vida. Na minha e na tua vida. Igual sempre eu vou falar, título não salva ninguém. Ter título de diácono, título de pastor, título de apóstolo, título de bispo, título de mais o que for, até que as inventadas daqui para frente, não vai salvar a ninguém. Não vai levar ao céu, vai te dar mais dever para você fazer. Então nós devemos estar inserido dentro da vontade de Deus. Nós temos que estar inserido dentro do propósito do Senhor. Feche os seus olhos um minutinho só. Começa a lembrar de onde Deus te tirou para te encaminhar no processo, para que você alcance o propósito. Começa a lembrar quem você era antes de Cristo, quem você é hoje em Cristo. Porque quem precisa de Deus somos nós. Porque Deus sem o homem, Ele é Deus. Mas o homem sem Deus, ele não é nada. Olha de onde Deus te tirou. Olha quantos livramentos Deus tem feito sobre a minha e sobre a tua vida. Porque Deus primeiro, Ele forma para depois colocar no lugar que tem que ser plantado. Olha quando Deus começou a te formar, quando Deus começou a te moldar para ser quem você é hoje. Se hoje eu sou um diácono, se hoje eu sou um pastor, se hoje eu sou um levita, se hoje eu sou um cristão, olha da onde Deus me tirou para ser quem eu sou, aonde eu estou. Muitas das vezes no mundo eu não tinha respeito, mas hoje eu tenho, porque foi Deus que me formou e me colocou. Pela ótica humana, nós não tínhamos a oportunidade de estar onde nós estamos, mas Deus te trouxe, Deus te formou e te colocou neste lugar. Quantos de nós às vezes já bateu no peito e diz, Senhor, eu não mereço tanta coisa que o Senhor tem feito, não, mas você merece, porque você é filho de Deus. Quando acontecer algo bom na sua vida, não fala que você não merece, agradece a Deus, porque Deus fez algo importante na minha e na tua vida. Quantos, quando era criança, diz que um dia não poderia voar de avião, não podia andar de ônibus, não podia ter um carro. Olha o que Deus fez na minha vida, o que Deus fez na tua vida. Olha de onde Deus te tirou, onde você está hoje. Então nós percebemos que quando nós ouvimos a voz do Senhor, seguimos a direção, nós temos algo em comum no céu.
Nós temos a perfeição de Deus em mim e em você. Deus, Ele forma o homem. Está ali um homem bonitinho, feito no chão, de barro. Mas Deus olha para mim e para você e fala assim, tem algo de mim que tem que ficar dentro dele. Deus sopra a essência dele em mim e em você. E quantos de nós temos desprezado essa essência dentro de nós? Quantos de nós têm desprezado isso que Deus colocou em mim e em você? Por pouca coisa nós estamos trocando a essência de Deus que está dentro de nós, por nada. Se alguém fala que a gente não é bonito, a essência de Deus sai, porque eu fico bravo com o irmão. Se um fala alguma coisa, tudo nessa vida está irritando a gente, tirando a presença de Deus de dentro da gente. Quando nós lemos o livro de Gálatas que temos que ter fruto do Espírito, não é só uma coisa daquela, temos que ter tudo aquilo para dizer que temos o fruto do Espírito. Não é nada que vai me irritar, me tirar da presença de Deus. Muitos hoje estão como sepulcros encaiados dentro da igreja. Então a capa por fora bonita, mas por dentro não tem nada. A essência já foi tirada. E é isso que temos que voltar dentro de nós. A essência do Senhor tem que permanecer dentro de mim e dentro de você. Aonde você chegar, as pessoas têm que olhar e ver que você é diferente, mas porque você carrega a essência de Deus dentro de você. Não é porque uma posição de uma pessoa, por ela ter muito dinheiro, que ela vai ser melhor do que você. Porque ela pode ter muito dinheiro, mas não tem Cristo na vida dela. Ela vai desfrutar de tudo isso que tem na terra, mas não vai desfrutar do céu. Por que adianta ganhar o mundo todo e perder a salvação? De que adianta eu ter tudo e não ter a salvação? Porque ter tudo e não ter Cristo é não ter nada. Ter Cristo e não ter nada tem tudo. Porque Salmos 23 fala, e de nada tenho falta. Na menor que seja a tua necessidade, Deus vai suprir. Paulo diz que em todas as minhas necessidades foi suprida. E o mesmo Deus que agiu naquele tempo é o mesmo que age hoje na minha e na tua vida. O mesmo Deus que cuidou daquele povo no deserto, quando eles reclamavam que estava com fome, quando eles reclamavam que estava com sede, vinha comida, vinha água, é o mesmo Deus que cuida de mim e de você hoje. E a mesma murmuração daquele passado é a mesma murmuração de hoje. Pensa se eu fazer diferente, como não vai ser? Se murmurando ainda está descendo comida, murmurando ainda está tendo água, imagina agradecendo. Imagina agradecendo o que vai acontecer. A água que estava amarga passou a ser doce. Uma pedra jorra água. Ah, mas Deus não vai fazer isso hoje. Você tem orado direito para Deus fazer? Tem buscado Deus conforme tem que ser buscado para fazer acontecer na tua, na minha, na tua vida? Agora há pouco eu disse que eu pedi errado, um teclado chegou. Então eu tenho que pedir direito para aquilo acontecer na minha, na tua vida. Jesus, quando ele ensina a orar o Pai Nosso, ele primeiro engrandece o nome do Senhor, exalta o nome de Deus, e depois ele começa a ensinar como tem que ser feito. Muitas vezes já chega na presença do Senhor falando, Senhor, está difícil, está pesado, eu não vou aguentar. A forma que nós nos apresentamos diante de Deus, é que muitas das vezes faz com que nós não recebemos algo. Percebe que para chegar perante um juiz, a pessoa não chega de qualquer maneira. Os advogados, quando eles vão aparecer diante do juiz, eles têm que vestir uma bega, eles têm que estar todo alinhado. E a gente apresenta na presença de Deus de qualquer forma. A gente chega na presença de Deus de qualquer jeito. Ainda questiona do porquê não está acontecendo. Se a pessoa for estar no exército, ela não vai de chinelo, de bermuda. Para me apresentar na presença de Deus tem que ser de qualquer forma, de qualquer jeito. Ah, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ah, mas Deus é mau? Não, Deus não é mau. É nós que nos conduzimos errado e alcançamos aquilo que não deve ser alcançado. A Bíblia fala em Isaías 53 que Ele levou sobre si todas as dores, enfermidades, o castigo que nos traz a paz. E por que muitas das vezes nós estamos perturbados?
Por que muitas das vezes as coisas nos preocupam? É porque eu não estou lendo a Bíblia, porque eu não estou inserindo aquilo na minha vida. Se Ele levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz, por que eu vou ficar reclamando do Senhor? Tira de mim essa luta. Eu não tenho que aceitar. Então muitas das coisas estão acontecendo em mim porque eu estou aceitando. Eu não estou lendo a Bíblia. Ou eu leio e aquilo é só uma história. Porque se Jesus levou sobre si todas as dores, todas as enfermidades, o castigo que nos traz a paz, a gente vai ler lá no caminho da crucificação, o que Ele passa, eles tentam até humilhar Ele, tirando a cruz dele, colocando outra pessoa para carregar. E quando nós lemos o livro de Isaías, fala toda aquela história que Ele passou. E eu não insiro aquilo na minha vida? Porque muitas das vezes nós temos perdido olhar por o caminho que nós devemos seguir. Nós temos extraviado o nosso caminho. Nós temos tirado a nossa direção, da nossa visão, para onde não tem que ser. Porque uma vez Deus formou o homem, soprou o fôlego de vida nele, colocou ele no jardim. Só que dali o homem saiu do jardim. Ele foi retirado. E daí ele teve que seguir com teus passos a Cristo. Porque Deus falou que a partir de hoje você vai ter que plantar, para você comer. Você vai ter que ir lá pescar, você já não vai dar ordem. Então, muitas das coisas que têm acontecido é porque nós não temos obedecido à voz de Deus. Nós fomos retirados do jardim que Deus nos colocou. E como que eu faço isso mudar? É voltar à essência de Deus. Isaías fala que de glória em glória nós temos o nosso rosto transformado. Mas muitas das vezes eu só dou glória quando está acontecendo o culto. Eu só agradeço a Deus quando eu estou dentro da igreja. Eu só leio a Bíblia quando passa no telão ou quando alguém está ali do lado. Porque em casa eu não perco um tempo orando, eu não perco um tempo lendo, eu não perco um tempo buscando, eu não perco um tempo louvando. Porque na verdade quando você faz isso, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo. Tempo com Cristo, tempo de comunhão, tempo de unção. Então a partir do momento que você faz isso, você se aproxima de Cristo. Porque Deus, quando Ele chega no jardim, Ele procura por Adão, Ele sabia onde é que o Adão estava. Mas devido à vergonha, Adão se escondeu. E nos dias de hoje não está tendo nem vergonha para se esconder de Deus. Está fazendo escancaradamente. Muitos têm perdido o respeito pelo Senhor. Muitos têm perdido o respeito de honrar o Senhor num culto. A Bíblia fala que Deus habita em meus louvores. O louvor está acontecendo e você olha para a igreja, a gente mexendo no celular. O louvor está se matando para buscar na presença de Deus. Aí você olha lá na igreja, tem um irmãozinho jogando, mexendo no Facebook. E aonde está o respeito do Senhor neste momento? Porque se eu tirei esse momento para me apresentar diante de Deus, eu vou ter que me apresentar diante de Deus. Eu vim ofertar a minha vida ao Senhor, fazer um sacrifício vivo ao Senhor. Então eu tenho que esquecer do que está acontecendo lá fora, eu tenho que esquecer daquilo que tem lá fora, porque o que mais interessa, o que mais importante está aqui dentro. Porque o templo, a igreja, quando a gente falamos de igreja, não é esse templo, não é essas paredes. Isso aqui é um só lugar que nós nos reunimos, porque a igreja é eu e você quando estamos inseridos no corpo de Cristo. Não adianta falar que eu sou a igreja, eu não faço a vontade de Cristo. Eu sou a igreja, mas se eu vejo um irmão sofrendo, eu não faço nada para aquele irmão. É mais fácil eu criticar a vida dele do que ajudar. Como que eu vou estar inserido no corpo de Cristo? Como que eu vou estar plantado dentro do jardim? Isso depende de cada um. Não é o pastor que vai falar como você tem que conduzir a tua vida. Porque está escrito. Porque a gente pode pegar a Bíblia, recitar ela de Gênesis a Apocalipse. Mas se a pessoa não tiver um coração voltado para Deus, importando com Deus, ela não vai permanecer em lugar nenhum. Quantos hoje em dia está tocando de igreja em igreja? Defeito em todas as igrejas. O defeito não está na igreja, está no elemento. Se eu fico de igreja em igreja, pelo amor de Deus, não tem uma igreja dessa que não serve, não. Não percebe que o problema está na gente? Vemos o defeito quando chega numa igreja, o obreiro não me serviu sorrindo. Aquele pastor nem me cumprimentou quando eu cheguei na igreja. Você está ali por causa do obreiro ou por causa de Deus? Porque muitas das vezes o diácono não está num dia bom, ele não vai te servir sorrindo, ele está ali porque ele está servindo ao Senhor da maneira dele.
Mas às vezes o dia não está bom para dar um sorriso. Mas ele está ali para ofertar a vida dele a Cristo. Mas eu vou me importar com aquilo? Onde é que está Cristo nisso? Ah, mas a irmã do louvor desafinou. Misericórdia. Lá no céu, o louvor desafinado não entra, não. O culto está acontecendo e você está preocupado com isso? O irmão do violão errou igual eu errei ali. Pelo amor de Deus. Se eu estou aqui para louvar, vai ficar... Não, eu vou louvar ao Senhor. E se eu sei fazer algo, eu vou chegar para o irmão. Irmão, vamos fazer assim que isso vai mudar na tua vida. Não é criticar a vida dele, não. Quantos músicos têm criticado a vida do outro porque ele errou em cima do altar? Sabe qual é o problema que ele está passando em casa? Nós temos que parar de ver os problemas na igreja e começar a predejar, igual fizeram com Estevão. A minha parte e a sua é orientar ao Senhor. Se eu sei tocar e o irmão errou, eu vou ajudar ele, não com crítica. A pessoa também que vai receber ajuda, ela tem que ser humilde para receber, porque às vezes o ego está lá em cima. Mas ninguém nem vai querer ficar perto daquela pessoa. Porque se eu tenho Cristo em mim, eu vou ser humilde o suficiente para receber uma crítica. Eu vou ser humilde o suficiente para receber algo, mesmo que no momento aquilo assim vai ser ruim. Falar, irmão, você errou, ficou feio, viu? Pelo amor de Deus, eu vou procurar acertar. Minha esposa não espera nem chegar em casa. Não, quando eu falo, pelo amor de Deus, né, meu filho? Mas a gente tem que ser humilde o suficiente para receber crítica, que vai nos construir, não que não vai nos destruir. Mas muitas das vezes nós temos recebido crítica que vai nos construir, mas nós temos levado para um lado errado, de forma de destruição. Se um pastor chama atenção, a pessoa muda de igreja. Porque o irmãozinho, o irmão não veio no culto quinta, não veio domingo, aí o pastor liga e fala, você não veio no culto, o pastor está querendo saber demais da minha vida. Vou mudar de igreja. Se um pastor te liga, fica feliz, porque se importa com você. Porque hoje está difícil. É tantos títulos que está tendo, mas o amor verdadeiro não está tendo. É tantos que está subindo ao altar, falando palavras bonitas, elevando o ego das pessoas, enquanto Cristo está ficando esquecido, o jardim está sendo deixado de lado, a essência está sendo retirada. Porque o mesmo cristão que eu sou aqui na igreja, eu tenho que ser no meu trabalho, eu tenho que ser em casa, eu tenho que ser se eu estiver no shopping, aonde eu estiver, eu tenho que ser o mesmo cristão que eu sou. Muitos na igreja é de uma forma, em casa é outra. É igual o Shurek lá, de noite de uma coisa, de dia é outra. A mesma pessoa que você é na igreja, você tem que ser em casa, você tem que ser no trabalho. Porque você carrega a essência de Cristo. É o seu testemunho que vai mostrar que você é um verdadeiro cristão. Porque quando já recebeu cristão falso, isso ali, crente, misericórdia. Você não tem vergonha no seu nome, você tem vergonhando o nome de Cristo. Então é isso que eu tenho que honrar. É o nome do Senhor. Davi, quando ele chega diante daquele gigante, ele não fala, eu vou lá em nome do pastor Demas, né? Eu vou em nome do pastor Antes, não, ele falou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Davi foi chamado segundo o coração de Deus, porque, mas Davi, todo mundo fala Davi, até hoje os outros criticam Davi. Quantos crentes falam, Davi? Só que Davi, quando você lê a Bíblia, todos os erros que ele fez, que ele pediu perdão ao Senhor, ele não cometeu os mesmos. Por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus. Muitos de nós hoje estão errando, pede perdão no culto e aqui em casa erra de novo. Fala, o Senhor entende, não, o Senhor não entende não. O Senhor te conhece, e Ele sabe que você pode mudar. E essa mudança vai depender de mim e de você, dar lugar para Deus operar na minha e na sua vida. Deus só vai fazer algo em nossas vidas, a partir do momento em que nós permitimos que Ele faz. Tem gente que fala, tem anos que eu estou na igreja, mas até hoje eu não sou um diácono. Tem anos que eu estou na igreja, eu nunca ministrei. Tem anos que está na igreja, mas nunca leu uma Bíblia. Só fica com o que está escrito em cima, na parede. Vai fazer como, se você não está se dispondo para o Senhor? Mas o pastor nunca me chamou para fazer nada na igreja. Nunca chegou para perguntar, o que é que está faltando, o que é que está acontecendo, o que é que eu posso fazer para ajudar? É a gente que tem que nos dispor para que isso possa acontecer. Porque uma semente, para ela crescer e dar fruto, eu tenho que plantar. Eu vou ter que fazer algo, eu vou ter que trabalhar para aquilo acontecer. Eu vou ter que arar a terra, eu vou ter que plantar, para depois eu colher.
Se eu não fazer isso, o que é que eu vou colher? Nada. Se eu não leio a palavra do Senhor, eu vou pregar o quê? Nada. Se eu não busco a presença do Senhor, eu vou transmitir o quê? Nada. Só falácias. Então eu tenho que começar a fazer algo. Eu tenho que começar a plantar. Eu tenho que começar a fazer algo. Eu tenho que começar a fazer as coisas diferentes. Eu tenho que começar a enxergar as coisas de forma diferente. O que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. A Bíblia fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ainda fala que não tem nada para fazer dentro da igreja, se nem as almas lá fora estão buscando. Para pregar o Evangelho não precisa ter título, precisa ter um coração aberto para o Senhor. E de pregar o Evangelho a toda criatura, não é só pastor, não é só diácono, não é só presbítero, não é nada. É todo que tem um fôlego de vida. Todo aquele que crê no Senhor tem essa missão de pregar o Evangelho. Mas nem para os meus parentes eu tenho dado o testemunho de cristão, como que eu vou pregar lá fora? Se nem dentro da minha casa eu tenho o meu testemunho de cristão, como que eu vou pregar lá fora? Porque eu e você uma vez fomos formados, tivemos o sopro do Senhor em nós, fomos plantados em um lugar, mas o nosso ego nos tirou de lá, a nossa própria vontade nos afastou de lá. O meu eu faço, eu posso, eu não preciso de ninguém, eu não dependo de ninguém. E se a gente olhar um para o outro, todos nós dependemos de alguém. Eu preciso de vocês. Você percebe que quando uma criança nasce, o médico tem que ir lá e pegar a criança. Se não for um médico, uma parteira, mas alguém tem que ir lá e pegar a criança. E quando morre, vai sozinho? Tem que 6 ou 8 pegar de um lado e levar. Você percebe que toda a trajetória da nossa vida nós dependemos um do outro? Então nós não devemos desfazer de ninguém, nós temos que acolher. Porque eu preciso. Nem que seja de um abraço, eu preciso. Então, a partir do momento que eu enxergo que eu preciso, eu vou saber também que o irmão precisa. Então, se ele fazer para mim, eu não tenho que fazer para ele, só se ele fazer para mim. Porque honra e bajulação tem a mesma roupa, só não tem o mesmo caráter. Eu, para honrar, eu honro qualquer um. Agora, se eu bajulo, eu vou fazer porque eu quero algo em troca. Então, a honra e a bajulação, ela tem a mesma roupa, mas não tem o mesmo caráter. Porque o caráter da honra, ela não vai olhar quem você é, ela vai honrar. Então percebe que a gente precisa um do outro. Deus vai lá, forma um homem, depois faz a mulher, e ambos têm que viver junto, respeitando. Nós temos que respeitar um ao outro. Se eu não respeitar o espaço do meu irmão, como que eu vou ser respeitado? Se eu não ajudar o meu irmão, como que eu vou querer receber ajuda? E muitas das vezes nós só sabemos cobrar, só queremos ter, mas não fazemos nada. Eu não digo só dentro da igreja. Tem vizinhos que estão precisando de Cristo. Eu tenho tido um testemunho para levar Cristo para aquele vizinho. Eu tenho tido um testemunho no meu trabalho para levar Cristo para aqueles que trabalham comigo. Eu tive um testemunho de Cristo quando eu passo no mercado. A minha boca só tem que proferir palavras de bênção. A sua boca só tem que proferir palavras de bênção. E assim nós vamos vendo o sobrenatural de Deus na nossa vida. Então, quando nós fazemos essas coisas, o processo começa a ficar esquecido. Eu começo a passar pelo processo e já não vejo os problemas. Porque eu tenho uma mente de chegar ao propósito. Eu vou alcançar o propósito. Mas quando nós preocupamos com nós mesmos, nós esquecemos das pessoas dos lados. Então muda essa forma de pensar, muda essa forma de agir. Ajuda quando puder. Abençoa quando puder. Mas se for necessário fazer um esforço maior para poder ajudar, faça também. Porque você não está fazendo para alguém, você está fazendo para Cristo. E quando eu faço para Cristo, é diferente. Quando uma pessoa ela entende o poder do dízimo e da oferta, ela vai dizimar e ofertar. Ela não vai preocupar com o que os outros lá fora falam. Porque se eu preocupo com o que os outros falam, eu não estou crendo no que a Bíblia diz que está. Quando você entra nas redes sociais, você vê quantas pessoas que debatem contra dízimo e debatem contra oferta.
Fala que não precisa, que não tem precisão. Mas se eu entendo o que está na Bíblia, eu não vou fazer por causa de pastor esse ou pastor aquele. Eu vou fazer porque eu entendo o que a Bíblia diz que tem que ser feito. E o que vai ser atribuído na minha vida através daquilo. E eu não vou fazer por troca. Porque quando a gente faz algo para Deus por troca, em ser abençoado, Deus não vai te abençoar. Porque Deus, Ele não olha para a tua oferta, Ele olha para o teu coração. Se eu oferto com o meu coração, não é a quantidade, não é o tamanho que vai dizer. É a bondade do meu coração para ofertar. E aí sim, vai vir a diferença daquilo e que tem que ser feito. Porque Deus não olha para a gente assim, eles têm uma carinha bonita, eles têm uma carinha feia, Deus não olha isso. Porque eu e você somos imagem de Cristo. Então quando Deus olha para nós, Ele vê quem? Ele vê Cristo. Agora, o meu e o seu coração tem que estar ligado no Senhor. Aquilo que ligar no céu será ligado, e você é o que? Terra. Tem que ligar no céu. Para ser plantado no propósito. Porque o processo, ele vem antes do propósito. Eu vou passar